paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus estamos dando início agora à nossa nova matéria de angelologia, tá ok? Então, a partir de agora vamos estudar tanto os conceitos populares, os conceitos mitológicos, tá? O conceito das diferentes religiões acerca dos anjos, como a descrença em relação à existência dos seres espirituais, em relação aos anjos, tá ok? Vamos ver também aí o que tem a dizer esse movimento que nega a existência dos seres espirituais. E principalmente vamos ver quais são as bases bíblicas, quais são os fundamentos bíblicos para que nós possamos afirmar a crença nos seres espirituais, a crença nos anjos, tá ok? E outros seres espirituais que também habitam a corte celestial, tá ok? Como nós devemos nos comportar em relação a isso, qual é a atuação deles em relação à igreja, tá certo? Qual a participação deles em todo o governo de Deus sobre todo o universo, tá ok? Juntamente com a igreja de Cristo, como os anjos participam como servos de Deus em relação a todo esse governo por ele exercido de forma plena, de forma extraordinária. Então vamos dar início aqui tratando acerca de um texto que fala sobre o interesse atual nos anjos, seguindo para os anjos da mitologia, tá ok? Os anjos nas religiões, e depois vamos seguindo aí com a nossa matéria, explicando um pouco mais aí acerca dos anjos e vendo também fundamentos bíblicos acerca deles, tá ok? Então, em angelologia, vamos dar início aqui à leitura do texto que diz: hoje em dia, o interesse das pessoas pelos anjos, até mesmo nos círculos evangélicos, parece ser algo quase irracional. E aí é onde mora o risco, né? Quando as pessoas levadas por emoções, levadas por fantasias, por visões, as pessoas levadas por achismos, não analisando a fundo os textos referenciais, como os textos esclarecem acerca do tema, mas apenas a partir do seu ponto de vista, elas vão tentando relacionar-se com o tema, tentando manifestar opiniões sobre aquilo para o qual ela não estudou, é onde surgem diversas distorções. E assim nós temos muitos evangélicos até relacionando-se quase que de forma pagã com o tema dos anjos, supervalorizando-os, tá ok? E dirigindo mesmo o seu culto quase que à figura do anjo, em vez de centralizar o culto na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Adorar a Trindade Celestial, adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao invés disso, destinam grande parte da sua atenção a estes seres que, como é dito na Sagrada Escritura, são conservos. Ou seja, nós somos servos e eles também servem a Deus junto conosco, mas todos nós submetidos à vontade soberana de Deus. Todavia, alguns têm supervalorizado, têm dado muita atenção a estes seres celestiais. E aí vemos que isso causa grandes prejuízos, isso é uma grande distorção, um grande erro, é uma ignorância bíblico-teológica, tá ok? E tem estragado, tem destruído a reverência, tem destruído o culto, como deve ser oferecido a Deus, conforme orientado pelo apóstolo Paulo, um culto racional. Então, um culto racional exige que se tenha reflexão, né? Se pense acerca daquilo que vai dizer, aquilo que vai fazer. É como se fosse um desejo instintivo. Eles estão aí à minha disposição. Só preciso pedir a sua ajuda e pronto. E aí temos um sentimento aqui que nasce de um ego supervalorizado, né? Então temos que tomar cuidado com diversas interpretações que têm surgido. Por exemplo, salvo engano meu aqui, acerca da teologia do domínio, que tem asseverado muito poder, tem declarado muito poder ao ser humano a partir de um equívoco na interpretação bíblica, quando vemos que o Senhor Jesus Cristo, conforme as suas próprias palavras, não nos trata como servos, mas sim como amigos, porque Ele compartilha conosco dos seus planos, compartilha conosco de tudo aquilo que Ele vai fazer em relação ao reino de Deus, e nos responsabiliza também na participação intensa na propagação do reino.
Então ele nos coloca numa posição sublime, uma posição superior, nos supervaloriza com esse tratamento. Só que, por outro lado, na recíproca, qual deve ser o nosso comportamento em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo? E aí temos o referencial dos apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Judas na sua carta, Tiago na sua carta. Todos esses grandes homens de Deus, ao se referirem, ao externarem qual é a sua posição em relação a Cristo, sempre descreveram-na como rodulos, ou seja, o escravo de Cristo. Paulo, escravo de Cristo. João, escravo de Cristo. Tiago, escravo de Cristo. Judas, escravo de Cristo. Esta é a honra. Então, Cristo nos trata como amigos, mas nós nos comportamos em relação a Ele, nós nos submetemos a Ele como seus escravos. Ele é o Senhor único e soberano sobre as nossas vidas. Assim, não compete a nós exercer esse pretenso domínio sobre os seres celestiais. Não compete a nós dar ordens no mundo espiritual, porque nós, juntamente com eles, temos um só Senhor e somos servos dele. Sendo assim, é dele que vêm as ordens. Nós nos submetemos a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. É a ele que pedimos, não mandamos, não exigimos, tá certo? Esse tipo de posicionamento tem sido um posicionamento herético. Esse posicionamento, essa ilusão de poder, onde uma pessoa pensa que pode exigir algo de Deus, pode colocar Deus contra a parede. Isso é patético, isso é ridículo, isso é herético, tá ok? Então, quando algumas pessoas se levantam para dizer que elas administram o trabalho dos anjos, elas estão de uma forma ridícula tentando se colocar num lugar que pertence só a Deus. É Ele que governa sobre todos os seres espirituais, é Ele que governa sobre todo o cosmos, tá certo? Sobre todo o universo. E assim cabe que nós, como servos, nós nos dirijamos a Ele em petição, tá certo? Nós humildemente fazemos o pedido ao Senhor para que intervenha. E aí o Senhor vai intervir da forma como Ele entende que intervir, e vai intervir se entender que deve intervir e no tempo em que deve intervir, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo é Cronos, essa contagem sequencial de tempo cronológico, e o tempo de Deus é Kairos, o tempo de Deus é o tempo oportuno, o tempo em que Deus entende que seja o tempo certo para agir, não o meu tempo, não o seu, mas o tempo de Deus. Então nós pedimos a Deus e Deus age no tempo dele, e como Deus vai agir, isso está dentro da prerrogativa dele, está dentro da soberania dele. Se Deus vai enviar um anjo para intervir, se Deus vai levantar um homem para intervir, se Deus vai realizar um grande feito miraculoso, uma grande maravilha, vai intervir na natureza, o que Deus vai fazer está dentro aí da vontade soberana de Deus. O que cabe a mim é pedir a Deus e não tentar manipular o mundo espiritual por meio de uma falsa ilusão de poder dada por uma teologia distorcida. Então temos que tomar muito cuidado com o nosso posicionamento diante de Deus e diante do mundo espiritual, tá ok? Então, dando sequência aqui, conforme diz o texto, é como se fosse um desejo instintivo. Eles estão aí à minha disposição, só preciso pedir a sua ajuda e pronto. É aí onde reside o grande perigo. Acho que não vale a pena arriscar a minha vida física e espiritual me relacionando com uma entidade que não tem um total conhecimento daquilo que ela verdadeiramente é ou representa para mim. Penso que um relacionamento seguro com qualquer coisa, seja visível ou invisível, é preciso conhecê-lo em alto grau a fim de não correr nenhum tipo de risco. Se relacionar com seres espirituais invisíveis sem nenhum preparo ou conhecimento prévio não pode se tornar algo perigoso, afinal de contas são seres invisíveis, poderosos e influenciadores, pois a ação de certas entidades espirituais no ser humano é como uma bebida inebriante, né? Como algo que pode levá-lo a perder suas faculdades. Então temos aí o alerta, né, que o teólogo Expedito Marinho deixa aqui no sentido ao nosso comportamento com relação a esses seres espirituais
E também deixo aqui bastante claro que devemos tomar cuidado com muitas ilusões que são propagadas aí por uma teologia distorcida que quer fazer do homem um semideus, tá certo? E em momento algum nos foi prometido que nós seríamos qualificados como semideuses, tá ok? Que teríamos domínio sobre seres espirituais, ou que teríamos domínio no reino espiritual, ou que daríamos ordens no lugar de Deus, de forma alguma. Nós somos adotados, somos filiados, somos colocados dentro da família de Deus por meio do sacrifício bendito de Cristo Jesus, mas isso é um privilégio que nos é dado não por méritos, mas sim por amor e por misericórdia, por graça, tá certo? Uma ação da graça de Cristo Jesus. Isso não muda a nossa condição de servos, de escravos de Cristo para a salvação. Éramos escravos do pecado para a morte, agora somos escravos, somos servos de Cristo para a salvação. Então isso não muda a nossa posição em relação a essa situação. Nós temos que nos colocar diante de Deus como servos, tá certo? E pedimos a Ele, que é o Senhor de todas as coisas. Dirigimos nossas petições somente ao Senhor, para que dele venha a ordem, dele venha a providência, venha a bênção sobre a nossa vida, da forma como ele quiser trazer essa providência. Então isso aí compete, está dentro do plano da soberania de Deus, o modo como vai trazer a providência às nossas vidas. E aí temos na continuidade esse texto aqui muito importante, esse texto do livro de Jó, o livro de Jó 38, versículos 1 ao 7, que diz: E depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Veja bem qual é o tipo de repreensão que o Senhor está trazendo sobre a vida do seu servo. Pessoa que assim não tinha um comportamento leviano, não era um qualquer, não era uma pessoa que não fosse estimada por Deus, pelo contrário, era um homem em quem Deus tinha confiança. Todavia, um homem que estava passando por experiências intensas, experiências tremendas e maravilhosas, e que saiu delas depois de muito sofrimento, muita dor, mas saiu muito melhor. Foi aperfeiçoado, tá certo? Teve seu relacionamento espiritual muito evoluído depois dessa experiência, que mesmo que dolorida, mesmo que muito aflitiva, mas trouxe muitos benefícios para ele. Só que nesse momento vemos Jó ser confrontado. Deus está confrontando Jó com essas interrogações, mostrando para ele qual é o seu lugar, mostrando para ele que diante de todo um universo criado, ele é apenas um pequeno fragmento. E Deus só lhe dá atenção por causa do seu intenso amor e misericórdia pelo homem, mas que Jó em si mesmo é apenas um pequeno fragmento dentro de um grande universo. Então veja, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus ombros, prepara-te, né? Como que alguém que convida alguém para uma disputa, amarrar os cintos em volta da roupa, ela está pronto para alguma situação imprevista. Como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Agora Deus propõe que Jó então tome a cátedra, né, como professor. Você acha que entende alguma coisa? Você acha que pode questionar Deus? Então agora me explique acerca disso que eu vou lhe perguntar. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Né? A primeira pergunta que já arrebenta Jó no meio. Né? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Não para que Jó se visse humilhado ou contristado, mas para que Jó tivesse a real noção de qual é a sua posição diante de Deus. E para que Jó, uma vez conscientizado dessa situação, pudesse evoluir na sua comunhão com Deus, entender a grandeza de Deus. Deus, para mostrar muitas vezes a sua grandeza, nos conscientiza do nosso pequeno tamanho, da nossa pequenez. E aí nós nos livramos dessa ilusão de poder, essa ilusão de grandeza, e entendemos qual é a nossa posição diante de Deus e qual é o tamanho do amor de Deus em relação a nós, que mesmo sendo tão insignificantes, somos amados por Deus, né, e somos alvo da graça, da misericórdia, né, somos alvo do cuidado de Deus. Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, as medidas da constituição, né, do universo, do mundo
no qual Jó habita, né? As medidas desse mundo, como foram formados, né? Como foram estabelecidos, sobre que estão fundadas as suas bases. E aí perguntar para um homem desta época que não tinha, estava muito distante de toda a evolução científica, né, que pode aí trazer pelo menos alguma elucidação, não uma explicação definitiva, mas pelo menos algumas observações úteis, né, sobre magnetismo, né, sobre como os astros se comportam. Então Jó estava sendo exposto aí diante das suas limitações. Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. E eu achei interessante essa citação, e por isso que coloquei esse texto aí, para nos trazer já de início essa noção entre os mundos criados, o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo físico no qual habitamos, no qual estamos, né? As nossas limitações de tempo e de espaço. E o mundo a partir do qual tentamos estudar acerca de questões espirituais. E eu trouxe esse texto logo no início para que nós possamos ter a exata compreensão de que o nosso estudo acerca de angelologia, nosso estudo acerca de Deus, nosso estudo acerca do Senhor Jesus Cristo, nosso estudo acerca do Espírito Santo de Deus, eles necessariamente têm que encarar essa perspectiva da limitação. Nós estamos dentro do nosso âmbito físico, humano, limitado. Então, como poderemos estudar de uma forma especializada, de uma forma aprofundada acerca de coisas que estão no mundo espiritual? Então, logicamente, nosso estudo ele terá certas limitações. E é isso que eu estou querendo trazer aqui. Da mesma forma como Deus conscientizou Jó de que haviam mundos antes de que ele mesmo pudesse vir a existir, antes de que ele existisse, tá certo? Antes de que o seu ancestral existisse, né? Adão fosse criado do pó da terra e soprado nele, nas suas narinas, o fôlego de vida. Antes da existência desse Adão, antes da existência do mundo no qual Adão foi criado, haviam mundos espirituais, dos quais as estrelas da alva alegremente cantavam, todos os filhos de Deus rejubilavam. Quando essa família estava plenamente constituída e Deus os governava, ok? Antes mesmo, até como posso inferir aí do texto, antes da queda da terça parte das estrelas do céu, conforme diz em Apocalipse, o dragão que com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, antes da rebelião do querubim ungido, tá certo? Texto que posso inferir de Ezequiel, da profecia de Ezequiel acerca do rei de Tiro, mas que é uma profecia de duplo sentido, tá ok? Que posso inferir também do livro do profeta Isaías, aquele que disse que iria até o alto monte estabelecer seu trono acima do Altíssimo, e que de lá foi lançado. Nós vemos aí o eco disso em Cristo no Evangelho, quando diz que viu o diabo cair do céu como um raio. Então, antes desses eventos, vemos aí as estrelas que juntas cantavam, todos os filhos de Deus rejubilavam. E este é um mundo que nos é anterior, é um mundo que nos é anterior, e que temos algumas revelações acerca dele, alguns insights apenas em alguns pequenos textos, em alguns poucos textos. E muitas das vezes, quando o texto bíblico fala acerca de anjo, muitas das vezes fala de forma indireta, porque o objetivo não é o anjo, o objetivo é a mensagem que o anjo comunicará. O objetivo é aquilo que Deus entregou para que ele fizesse, a obra que ele veio realizar. Ou uma mensagem a entregar, ou um juízo a fazer, como quando um anjo foi enviado para matar 185 mil soldados dos assírios que estavam cercando o reino de Judá, e que Sinaqueribe entendia que já era algo entregue nas mãos dele, que nem Deus poderia arrancar dele esta vitória. Então Deus mostra que apenas um anjo deu conta de todo aquele exército, toda aquela multidão de pessoas. Então temos aí alguns insights, apenas algumas pequenas imagens acerca desse ser que estamos tentando analisar. Então o que vamos fazer? Dar alguns pareceres sobre o que a cultura geral tem falado acerca de anjo, tá certo? Apenas para que estejamos inteirados disso aí, mas principalmente trazer os referenciais bíblicos e nos manter dentro dos seus limites, tá certo? Não especular tanto. Existe uma falha muito grave, existe um perigo muito grande quando se dá asas à especulação.
inclusive um texto que eu já li em outras aulas aqui acerca daquilo que João Calvino fala desse perigo de muito especular. Então nós temos que nos manter dentro dos moldes, dos limites daquilo que nos é revelado dentro da Sagrada Escritura, tá ok? Então vamos caminhar mais adiante, vendo aqui algumas definições. Então vamos primeiro partir de um conceito de anjo de uma forma mais ampla, mais geral, tá certo? Não tão vinculado ao texto bíblico. Por isso que eu estou trazendo aqui essa nota do Dicionário de Filosofia de Nicola Abiganano, na página 65, o verbete anjos, que diz: do grego angeloi, latino angeli, angels, francês ange. E aí temos, assim foram chamados pela teologia cristã as criaturas incorpóreas que servem de intermediárias entre Deus e as criaturas corpóreas. O que já podemos comparar daqui? Vemos na visão, vamos colocar assim, geral, na visão pagã acerca desses seres espirituais, dos anjos, nós temos principalmente a questão da intermediação entre Deus e o homem, ou entre os deuses e os homens, tá ok? Feita por essa entidade, feita pelos anjos, por esses seres espirituais, em algumas religiões tidos como semideuses, em outros conceitos tidos como emanações, como aeons, tá certo? Então essa questão da intermediação é muito ressaltada nessa cultura geral. No conceito bíblico, nós temos que fazer uma diferenciação, porque Cristo é o mediador entre Deus e o homem, entre Deus, tá certo? O Senhor, o único Deus, e o homem, o ser humano, a humanidade num conceito geral. E o Cristo é o seu mediador, então a forma de chegar a Deus é através de Cristo, tá certo? Ele é a ponte, ele é aquele que faz a ligação. Agora, de fato, os anjos, eles trabalham em prol da igreja, os anjos trabalham em prol do povo de Deus, os anjos acampam ao redor daquele que os teme e os livra, tá certo? Nós temos em outras citações Cristo falando acerca das crianças, dizendo que os seus anjos assistem diante de Deus, e aí alguns constroem uma inferência a partir daí, falando sobre anjos da guarda, que não necessariamente a Escritura deixa isso muito claro, como nós vamos ver no livro da Assembleia de Deus, lançando agora a declaração de fé. Vemos que eles têm esse cuidado de dizer que isso não está muito claro que todos têm o anjo da guarda, mas que estes anjos atribuídos, esses anjos que estão responsabilizados por este grupo de pessoas, assistem diante de Deus. Então temos que fazer algumas diferenciações, dentre elas esta, tá certo? Que essa intermediação, o que os povos veem de uma forma muito mais asseverada, que de fato eles fazem a ponte entre os deuses e os homens, tá certo? Na questão do conceito bíblico, nós temos que fazer essa diferenciação, que o intermediador é Cristo, e os anjos trabalham para Deus, em prol da igreja, em prol dos servos de Deus, tá certo? Mas quando o servo de Deus quer entrar em conexão com Deus, não é através do anjo, é através de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então, só para deixar claro aí essa questão, que serve de intermediários entre Deus e as criaturas corpóreas, admitidas pelo neoplatonismo, veja Deus também, no verbete Deus, né? A fonte da angelologia, tá certo? E não é angeologia. Angeologia é uma área da medicina, eu não vou nem entrar nela aí, que não é minha área, mas é um estudo dentro dos estudos médicos, tá? Isso é angeologia. Angelologia, ela tem sua origem em angelos. A gente vai ver daqui a pouco os termos. Malar para o hebraico, angelos para o grego. Então, angelos logia, logia estudo, discurso. Então, angelologia, o nome da matéria. E a gente dá uma traduzida aí para angelologia, tá? O que a gente lê esse G, o G colado com E como um J, né? Mas para o grego eles leem como G mesmo. Como Septuaginta, por exemplo, tá ok? Então, angelologia.
admitidas pelo neoplatonismo, fonte da angelologia medieval, é o texto de, aqui temos, depois vamos fazer a leitura desses textos, tá ok? Pseudo Dionísio ou Areopagita, sobre a hierarquia celeste, um texto tanto místico, tá ok? É um texto apócrifo, não é da Sagrada Escritura, mas ele contribui. Agora, entra muito pela especulação, tá? Então eles fazem especulações sobre essa questão da hierarquia celeste. São textos que podem trazer algumas contribuições, mas não são doutrina, e isso tem que ficar muito claro, não é doutrina bíblica. São contribuições ao entendimento acerca desse mundo dos anjos, mas são frágeis, né? Não tem como a gente firmar como uma doutrina. Então, Pseudo Dionísio, Areopagita, fala sobre a hierarquia celeste, século V da era cristã. Não somente ele, mas a gente vai ver também Cirilo de Jerusalém, trata acerca dessa questão da hierarquia celeste, e ele vamos dizer assim, ratificado por Gregório Magno, que ratifica esse conceito da hierarquia celeste dentro do cristianismo antigo. A hierarquia celeste é constituída por 9 ordens de anjos, agrupados em disposições ternárias. A primeira disposição é a dos serafins, dos querubins, dos tronos. A segunda, dominações, virtudes, potestades. A terceira, dos principados, dos arcanjos e dos anjos. E aí temos aí, por exemplo, essa definição aqui, arcanjos. Na Sagrada Escritura nós temos apenas a alegação, né? Aliás, nós temos apenas o indício, ou pelo menos a Escritura Sagrada dá nome a um arcanjo. Um arcanjo. Ela não fala acerca de outros arcanjos. Inclusive até o termo arque é líder. Então, arcanjo, líder dos anjos. É como que um anjo feito líder dos demais. Arcanjo. Tá ok? Essa doutrina foi aceita por Tomás de Aquino, um dos grandes mestres aí da teologia, né? Que é inspirado por Aristóteles. Uma teologia aristotélica, digamos assim. E é adotada por Dante no Paraíso. Então, Dante fala sobre, no livro, né, de Dante, ele fala, inclusive, ele adota também esse conceito. Como observou Egilson, na Idade Média, os anjos representam um elemento fundamental não só da reflexão teológica, mas também da filosófica, no sentido de que sua supressão romperia o equilíbrio do universo. Na verdade, sendo estruturado de modo hierárquico e gradual, o universo implica a existência de tais substâncias espirituais intermediárias entre Deus e o homem, de tal maneira que se garanta a continuidade do ser. Na época moderna, o tema dos anjos conserva-se não só no pensamento católico, que apresenta argumentos a favor da fé em sua existência, como também no pensamento ortodoxo, assim como no protestante, que apesar disso proíbe seu culto. Muito bom, deixou muito claro aqui esse posicionamento. A referência aos anjos está presente também na moderna tradição hermética, cabalista e teosófica, e vamos ver esse movimento esotérico em torno dos anjos, constituindo um dos argumentos básicos da antroposofia de R. Steiner. No final do século XX, o tema dos anjos conheceu uma espécie de revivescência, até mesmo na literatura filosófica. Temos aí de Maritain e Gardini, e dos Nouveau Philosophes, me perdoa a pronúncia aí. Então temos aí esse verbete no dicionário de filosofia, tratando acerca de anjos, sua importância, como diversos grupos lidam com o tema, tá certo? E aí nós vamos ver pouco a pouco como isso vai ser desenvolvido. Outro referencial que eu vou trazer aqui para vocês é o Corpus Hermeticum, e agora dentro aí do misticismo grego, né? Acerca do hermetismo. E aí temos aí muito disso aí, elementos gnósticos, né? Muitos elementos gnósticos envolvidos aí na questão dessa tradição, tá ok? Eu vou fazer a leitura do livro chamado Corpus Hermeticum, na página 92. E também vou ler esse texto extraído aí da Wikipedia, né? Falando sobre o daimon, uma grande confusão que existe em torno desse termo, daimon, tá certo? O daimon traduzido para demônio, mas dentro do conceito grego de daimon, o conceito antigo atribuído pela
pelos pensadores gregos em relação a isso. Então temos que entender o que eles entendiam por daimon, tá ok? Para não cair nesse, vamos dizer assim, nesse erro de, eu esqueci o nome agora, que é dado, mas é como que um erro histórico, tá ok? Julgarmos estes pensadores conforme a nossa época, tá ok? Então temos que tomar cuidado para entendermos o que significava na época deles, qual o conceito que eles estão dando ao daimon. Não simplesmente pegar do nosso conceito e julgá-los julgá-los naquilo que eles dizem acerca de daimon a partir do nosso conceito. Temos que tomar esse anacronismo, temos que tomar cuidado para não cometer esse anacronismo de julgá-los de acordo com o nosso conceito, entender o que eles queriam dizer com esse daimon. Então, começando aqui a leitura na página 92, Hermes Trismegistus, que diz: por outro lado, aqueles daimons que perseveram na qualidade de seus gêneros são chamados daimons amigos dos homens. O mesmo sucede relativamente aos homens. Esses cobrem, na verdade, um campo maior, pois os indivíduos humanos são diversos e de mais de um caráter, provenientes do alto, do lugar onde tiveram comércio com o gênero de que se falou. Contrairiam muitas ligações com todos os outros gêneros e com o maior número deles por necessidade. Este homem se aproxima dos deuses que, graças ao espírito que o aparenta aos deuses, está falando do daimon, uniu-se a eles por uma religião inspirada do céu. Este outro se aproxima dos daimons por ter se unido a eles. Aqueles permanecem simplesmente homens, contentes que estão com a posição intermediária de seu gênero, e todos os seres de gênero humano assemelhar-se-ão ao gênero do qual tenham frequentado os indivíduos. Assim, é uma grande maravilha que o homem, um vivente digno de adoração e honra, pois passa a possuir a natureza de um deus, como se fosse um deus. Possui familiaridade com o gênero dos daimons, sabendo que possuem a mesma origem. Despreza essa parte da sua natureza que é apenas humana, pois depositou sua esperança na divindade da outra parte. De que mistura privilegiada é feita a natureza humana, unido aos deuses, pelo que possui de divino, e que o aparenta a eles, a parte de seu ser que o faz terrestre despreza em si mesmo todos os outros viventes aos quais se sabe ligado em virtude do plano celeste, prende-se-lhes por um laço de amor e eleva seus olhares para os céus. Tal é então sua posição privilegiada de intermediário que ama os seres que lhe são inferiores, como é amado por aqueles que o dominam. Cuida da terra, mistura seus elementos pela velocidade de seus pensamentos, pela ponte do espírito, atira-se nos abismos do mar. Tudo lhe é acessível, o céu não lhe parece muito alto, pois mede-o como próximo graças à sua engenhosidade. O olhar de seu espírito dirige, nenhuma miragem ofusca, a terra nunca é tão compacta que consiga impedir seu trabalho. A imensidão das profundidades marinhas não obscurecem a sua visão que mergulha. Ao mesmo tempo as coisas e está em toda a parte. Então essa leitura breve aí de Hermes Trismegistus, vemos aí de uma forma bastante resumida como lidavam, né, com esses sentimentos aí, esses que estavam ligados a este misticismo, este hermetismo, né, esse tipo de confissão religiosa muito alimentada pelo gnosticismo da época, né, esse gnosticismo que fez uma fusão, a gente vai ver daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, essa fusão entre filosofia e religiões orientais, tá? Conceito de religiões orientais. Então temos aí desta fusão uma filosofia muito mais mística, uma filosofia voltada para um tipo de conhecimento que pode elevar o homem, pode fazer com que o homem ascenda até níveis da divindade. Então é aí onde entra o daimon. E esse daimon, ele diz que é uma ligação, uma ponte. Esse daimon o faz ter contato com seres superiores. E assim ele como que despreza aquilo que o prende à matéria e ama aquilo que o liga a seres elevados. E ele quer elevar-se a esses seres. Mesmo interagindo com diversas situações aqui da Terra,
eles querem, por meio desse daimon, elevar-se até esses seres. Agora, o daimon não é necessariamente bom e não é necessariamente mal. O daimon ele pode influenciar para ambas as partes. Tanto o daimon pode trazer uma influência no caso aí benéfica, né, porque o faz elevar-se, ou pode trazer uma influência maléfica que o faz apegado à matéria e o prende então a este corpo, tá? Então por isso que eu vou trazer agora essa leitura, esse daimon, conforme está em tela aí, em grego daimon, transliteração de daimon, tradução divindade, espírito, no plural daimones, em grego daimones. É um tipo de ser que em muito se assemelha aos gênios da mitologia árabe. A palavra daimon se originou com os gregos da antiguidade. No entanto, ao longo da história, surgiram diversas descrições para esses seres. O nome em latim é daimon, que veio a dar o vocábulo em português demônio. São deuses de determinadas entidades da natureza humana, como a loucura, a ira, a tristeza, etc. Xenócrates associava os deuses ao triângulo equilátero, os homens ao escaleno e os daimons ao isósceles. Seu temperamento liga-se ao elemento natural ou vontade divina que o origina. Não se fala em bem ou mal. O mesmo daimon pode apresentar-se bom ou mal conforme as circunstâncias do relacionamento que estabelece com aquele ou aquilo que está sujeito à sua influência. No plano teleológico, os gregos falavam de eudaimon, tá? Eudaimon, do original grego também, significando bom, favorável. E kakodaimon, kako significando mal. Por isso, a palavra grega que designa o fenômeno da felicidade, eudaimonia, tá ok? Ser feliz para os gregos é viver sob a influência de um bom daimon. Assim, é a forma como Sócrates se refere ao seu daimon. O conceito original entre os gregos ainda os conecta. Os elementos da natureza surgidos em seguida aos deuses primordiais. Assim, há daimons de fogo, de água, mar, céu, terra, floresta, etc. Há espíritos que regem ou protegem um lugar como uma cidade, fonte, estrada. Aí temos aí os gênios da mitologia árabe, né? Fazem esse papel, estão espalhados em alguns lugares, gênios bons, gênios maus. Aí temos esse tipo de referência ao mundo espiritual. As afetações humanas de corpo e de espírito tendo sido estes daimons criados depois. Entre eles estão sono, amor, alegria, discórdia, medo, morte, força, velhice, ciúme, etc. O termo daimon, o gênio pessoal, foi usado por Sócrates quando, ao contrário de seus colegas sofistas, não abriu escola, assim como não cobrou dinheiro por seus ensinamentos. Ele dizia que apenas falava em nome de seu daimon. E aí, se apelarmos para a tradução literalista, cometendo um erro, né? Cometendo um erro de anacronismo, vamos julgar que Sócrates se relacionava com um demônio, e esse demônio, que era necessariamente, dentro do nosso conceito, algo negativo, um ser destituído de luz, né, um ser que está aí para a destruição. Então, Sócrates tinha algum tipo de prazer nesse relacionamento destrutivo. E aí esse anacronismo nos impossibilitaria de entender o que Sócrates estava querendo dizer acerca desse tipo de relacionamento que ele estava tendo com esse ser espiritual, que era um daimon, no caso dentro do seu conceito, dentro do conceito da cultura de época, um daimon bom, um daimon que conduzia para atitudes boas, louváveis, construtivas, tá? Então, dentro desta cultura, é isso que eu estou querendo trazer um entendimento. Dentro da cultura dele, este daimon podia ser para o bem ou para o mal, podia ser de luz ou de trevas, tá? Então tem que tomar cuidado ao fazer essa transformação, né? Ao fazer essa análise, não analisar aquele tomando como partido o nosso conceito. Nosso conceito está ligado à nossa época, está ligado àquilo que nós os fundamentos que damos aí a nossos pressupostos, né? O pressuposto bíblico e a tradução desse termo dentro dos nossos conceitos. Então, ele dizia que apenas falava em nome do seu daimon, do seu gênio pessoal. A palavra daimon, da qual se originou o termo demônio, não era na antiguidade tomada a parte má, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos, era geral.
era uma palavra generalizada. Ela falava de todos os espíritos. É como falava, olha, estamos convivendo com seres espirituais. Tá, são seres espirituais bons ou ruins? Não, eu só estou dizendo que estamos convivendo com seres espirituais. E aí, para saber se são bons ou ruins, tem que uma análise mais específica, uma análise melhor. A mesma forma como ele está falando aqui de daimon. Ele está falando, é um ser espiritual, é um daimon. Tá? Então, nosso entendimento já conduz para um ser negativo, um ser de trevas. Mas não necessariamente nessa designação aqui, nessa época, nessa cultura. No caso de Sócrates, era geral, era generalizado. Mas todos os espíritos, em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores chamados de deuses e os menos elevados ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. Então, o que eu estou fazendo aqui não é uma justificação dessa cultura, dizer, essa cultura é certa, vamos segui-la. Eu estou dizendo, primeiro entenda ela na sua linguagem. A linguagem que eles adotavam era essa, que daimon, para eles, não eram necessariamente bons ou maus, mas era um termo geral, um termo generalizante. E aí, a partir de uma análise mais detida, você vai saber se é um espírito elevado, né, ligado aos deuses, ou se é um espírito malfazejo, um gênio mau ligado a algo destrutivo. Mas isso vai precisar de uma análise melhor. Então temos aí a influência do gnosticismo, isso aí depois vai se misturar com as religiões, vai dar aí na cabala para o judaísmo, vai também influenciar outras religiões dentro do cristianismo, vai trazer também algumas correntes místicas que estão existindo até a atualidade, e até dentro do islamismo você também tem alguns conceitos místicos influenciados também por esses conhecimentos antigos, tá ok? Outra leitura que eu quero fazer rapidamente, para encerrar já a nossa aula, é acerca desse texto, esse texto aqui do Alcorão, falando também acerca de anjo, falando também acerca de anjo, acerca do mundo espiritual. Então temos a segunda surata, verso 34 e 36 do Alcorão, que diz: E quando dissemos aos anjos, prostrai-vos ante Adão, todos se prostraram, exceto Lúcifer, que ensoberbecido se negou e incluiu-se entre os incrédulos. Determinamos, ó Adão, habita o paraíso com a tua esposa e desfrutai juntos dele da sua abundância, como vos aprouver. Porém não vos aproximeis desta árvore, porque vos contareis entre os injustos. Todavia Satã o seduziu, fazendo com que saísse do estado de felicidade em que se encontravam. Então dissemos, descei, sereis inimigos uns dos outros, e na terra tereis residência, e gozo por um determinado tempo. É somente esse texto, somente para mostrar que o Alcorão também se relaciona com essa crença, né, nos seres espirituais, essa crença em anjos, e a base cultural do Alcorão fica muito clara, é o judaísmo, né, o Pentateuco, né, a Torá, os textos de Gênesis, que são também patrimônio do cristianismo. Né? Então, inclusive o cristianismo é muito chamado de tradição judaico-cristã, porque é uma linha de continuidade, né, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento agora. Então, essa tradição pertence a judeus, pertence a cristãos e também é endossada aí pelo islamismo através do Alcorão, que também entende a existência dos anjos. Mas, claro, tem uma teologia diferenciada em relação a eles, que é isso que a gente vai ver no decorrer aqui da matéria, tá? Na unidade. Então, na próxima aula, vamos tratar acerca da a universal popularidade dos anjos, tá ok? Deus abençoe você, inscreva-se no canal, se gostou da aula, curte o vídeo, compartilha, que Deus continue abençoando grandemente sua vida.